Bem-vindos novamente ao canal Usinar Sem Segredo com o professor Neymar. E hoje nós vamos falar sobre as interpolações circulares e linear, né? A programação G01, G02 e G03. Bora pro vídeo! Falando sobre a interpolação G01, né? Ele significa que é um avanço linear, tá? Então ele só vai seguir só avanços retos, né? Ou seja, eu vou ter movimentos, né? Como tem no exemplo aqui, ó, na direção vertical, na direção angular e na horizontal, tá, gente? Como a gente vê naquela setinha do exemplo que está aqui em cima. Bem, na interpolação circular helicoidal sentido horário, ele tem um exemplo como esse aqui, né? Então, no sentido horário, é um movimento que a ferramenta vai ter aquele trajeto do ponto inicial até o ponto final, como está naquela ferramenta pontilhada aqui no nosso exemplo ao lado. Na interpolação G03 circular helicoidal sentido anti-horário, o exemplo já funciona dessa seguinte forma. É o ponto de origem da onde a ferramenta vai iniciar o trajeto até o trajeto final, tá? No sentido anti-horário, ok? Muito bem. Então, pessoal, na programação G01, tá? Na nossa interpolação circular G01, o nosso programa ele vai ser descrito da seguinte forma, né? Então, eu vou ter a interpolação linear, vai ser seguida do que? G01, seguido dos caracteres Z ou X, ok? Você coloca o valor da coordenada, né? O quanto que ele vai movimentar dentro daquela linha, e também, se ele for a primeira linha em G01, é necessário você também programar o avanço, tá? Como está aqui o exemplo, o avanço de 0,15 milímetros por minuto, por rotação, tá? Muito bem. Agora, já na interpolação G02, G03, né, como a gente tem o caso aqui, ó, então, na G02, pessoal, ele vai ser seguido dos caracteres, né? Então, G02, X, né, o valor, Z, tal valor, o I e o K. E na interpolação G03, vai ter seguido lá o caractere X, o Z, o I e o K. O I e o K a gente já vai explicar daqui a pouquinho. Muito bem. Como é que faz a programação em I e K, né? No caso, no primeiro quadrado, tá, pessoal? É a indicação do centro, né? Mais o ponto final. Ou seja, o início do ponto da onde ele vai começar a trabalhar, tá? Até o ponto final. Eu tenho essa distância aqui que eu tenho que colocar na direção de I ou K. Então, a representação dessa linha horizontal ele é representado pela letra K. E a linha vertical é representado pela letra I, ok? Muito bem. No outro caso, na indicação, a gente pode, por exemplo, colocar como I, o K, substituindo pelo caso do raio aqui, né? Então, eu digito X, o Z, a coordenada final, né, do ponto, mais o raio, ok? Aí, ele vai ler o arco aqui, ok? De acordo com o centro do raio. E na indicação aqui, ângulo de abertura, também é a mesma coisa, né? Então, partir do centro, tá? Você indica o ângulo de abertura, ok? Então ele vai ler o seu ponto inicial até o ponto final, mais o ângulo de abertura. E na indicação do ângulo de abertura mais o ângulo final também aqui, dá para programar dessa outra forma também, como o ponto final x e z, tá? Tem um ponto inicial aqui onde a ferramenta vai começar o trajeto, a parte do centro do raio e o ponto final. Aí basta eu digitar o ângulo, ok? Mas o mais usual, o que a gente vai utilizar vai ser esse modelo aqui, tá? Nos exercícios. Vamos ver um exemplo de programação, mas somente pontual para a gente verificar as coordenadas naquele ponto e qual G que a gente vai utilizar nos pontos 1, 2, 3 e 4, ok? Então vamos lá. Partindo do primeiro ponto, né, no caso, seria a interpolação G01, né? E como seria a descrição desse ponto, né? Seria G01, X0 e Z0. Lembrando que a gente vai considerar que já esteja pronto o cabeçalho, até o ponto inicial aqui da aproximação, né? E aí eu vou chegar com a ferramenta
em avanço programado, tá? X0 e Z0 até o ponto 0 aqui, né, no ponto 1, tá? Agora, do ponto 1 ao ponto 2, ele seria uma interpolação circular, né? E no caso seria qual? A interpolação G03, tá, turma? Então, a coordenada nesse ponto seria G03, né, x40, z menos 20, ok? I0 e K menos 20. Pô, como é que é essa programação do I0 e K menos 20? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui ó, um deslocamento, tá? Desse ponto aqui da peça, tá? Onde estava a ferramenta, ele vai ter que ter uma distância aqui, né, pessoal? Do centro do raio. Ou seja, essa distância daqui até aqui, ele no caso seria 20, né? Porque o tamanho do raio é 20. E não tem nenhum deslocamento em x, tá? Então, eu só tenho como medir essa distância do ponto 0 até o ponto de origem do raio, ok? Então, ele seria o I0, né? Como não tem deslocamento para cima, só na horizontal, menos 20, porque é nesse sentido, tá, pessoal? Tudo bem? Ok. Agora nós vamos para a próxima interpolação circular, tá? Que ela é sentido horário, que no caso seria do 2 para o 3, seria esse ponto aí, o G02, né, pessoal? Então, olha só, a programação seria G02, X80, Z-40, I20 e K0. I20 K0, então vamos explicar esse ponto também? Olha só, agora observando o ponto do raio, ele é aqui ó, a origem, né? E o ponto de partida inicial da ferramenta é exatamente aqui nesse ponto onde ela parou, né, na última coordenada. Então, a coordenada final nesse ponto aqui, ele seria o quê? X80, né? Olha o diâmetro da peça aqui pelo desenho. Z menos 40, olha lá, a somatória dessas duas distâncias até aqui, tá? E 20 e menos K. Então, agora, pessoal, nós temos o ponto de origem até a distância aqui do ponto do raio, né, a origem do raio, nós temos uma distância de 20, né, pessoal? Olha só, o raio mede 20, então essa distância daqui até aqui, ela mede 20 milímetros, ok? Então, o valor de I é 20. E em K, eu não tenho nenhum deslocamento aqui para poder fazer a medição do ponto de origem do raio. Então, ele vai ficar K0 e I menos I20, tá? Muito bem. Aí, no final do deslocamento do ponto 3 até o ponto 4, nós temos novamente uma interpolação linear, né, pessoal? A ferramenta já está indo reto de novo aqui, ok? Então, ele vai ser G01, Z menos 100, ok? Aí, finalizamos aqui, no caso, as coordenadas desse ponto aqui, desse desenho técnico, ok? Vamos ver agora um exemplo completo de uma programação através agora do simulador Sinotrain. Ok? Então nós temos essa peça aqui com 110 de diâmetro aqui no máximo, tá? E um comprimento de 123 milímetros aqui. Você fazendo a somatória de todos esses pontos, tá? Ele vai dar 123 milímetros, ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal. No caso nós definimos aqui já o blank, tá? Então quando vocês forem programar isso aqui, ó, vocês vão perceber que ele já está com um diâmetro aqui de 115 para a gente ter um sobremetal, né? Eu coloco normalmente o comprimento a mais da peça pelo menos uns 30 milímetros para ter um pega, ok? E faço as configurações, ok? Então eu já configurei aqui o cilindro, aí eu começo o cabeçalho aqui, o G95, né, pessoal, que é avanço em milímetro por rotação, o G40 ele cancela a compensação de raio, o G71, né, é a programação em milímetros e o G90 é a programação de coordenadas absolutas, ok? Faço um afastamento aqui por segurança, que eu não sei onde está o ponto da ferramenta, e peço essa ferramenta aqui lá no Magazine. Então eu programo essa ferramenta aqui que é a T3, tá? Lá no programa de vocês. Ok. Aí eu começo com G95, tá? S90 e o M4. O S90 é a rotação mínima que eu vou utilizar aqui dentro desse trabalho aqui, tá? Aí eu vou limitar a rotação em 2.800, aí já programo uma aproximação aqui em G00, X115 e Z2, tá? 2 milímetros aí pelo menos afastado da face da peça, né? Ok, aí eu digito aqui Cycle 95, tá? Pulo, não escrevo mais nada aqui, tá? Aí eu venho G0, X250,
Z250, que já é um afastamento, e o M30. Por que eu pulei aqui, né, pessoal? Na aula anterior, eu expliquei que o ciclo 95, aqui eu vou colocar uma programação aqui, né? Que agora nós vamos ver aqui como é que nós vamos programar o perfil, tá? Muito bem. Olha só, turma, aqui é justamente o final da nossa programação lá, que nós iniciamos antes do ciclo 95, tá? Que ele já vai estar configurado nessa programação, né? Então, para a gente definir lá como é que faz essa programação, assista um vídeo anterior, tá? Esse que eu explico justamente o ciclo 95, tá? Aqui, pessoal, eu vou definir só o perfil da peça. Então, eu tenho x0, z0 aqui, né? Nesse ponto. Eu subo até o 34 aqui, porque eu fiz um cálculo aqui trigonométrico, tá? Dessa distância aqui, que eu tenho uma altura de um cateto de 5 com um ângulo de 30 graus, tá? Então, eu achei esse diâmetro aqui, nesse ponto, tá? Aí eu fui até x40, z5, nesse outro ponto, z menos 25, tá? Nesse outro ponto, uma interpolação aqui, ó, que no caso ele foi angular em g01, ok? x60, z menos 55. Aí, pessoal, fui até aqui onde eu inicio o raio. Então, eu pego essa distância, menos 8, que é o 5, né? 5 de raio, e 8 no comprimento total. Então, eu desloco mais 3 milímetros. E aqui aonde eu inicio aqui o meu raio de 5, tá, pessoal? Então, x70 menos 3, z menos 63 e 5, né? Então, eu tenho um deslocamento para cima aqui de 5 milímetros, tá? E K0, porque eu não tenho nenhum deslocamento no sentido do diâmetro aqui, tá? E depois G03, ou seja, eu vou ter que fazer toda essa interpolação aqui, né, pessoal? Que ele vai ser x100, z menos 78, tá? Que é essa distância até aqui, tá? O I0, porque eu não tenho deslocamento aqui, ó, né? Aliás, eu não tenho deslocamento em x, agora eu tenho deslocamento em z, que o valor é menos 15, porque o raio é 15, tá? Cheguei até esse ponto, z menos 98 nesse ponto, aí mais uma programação aqui, ó, no sentido horário, aí vai ser x110, z menos 103 e 5, tá? Porque essa altura aqui eu estou subindo aqui no ponto de origem aqui 5, tá? E K0. Por fim, cheguei a esse ponto aqui, ó, na coordenada, né? Aí vou digitar simplesmente o Z menos 123, aí finalizei o perfil, ok? Aí é só dar o ciclo start e ele vai entender esse perfil dentro da programação ciclo 95, tá? Então, após isso, pessoal, faça um teste no simulador e verifique se está tudo ok, beleza? Muito bem. Aí da interpolação G01, G02, G03. Agradeço muito por vocês assistirem esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, dá um joinha, ajuda o professor, tá? E agradeço a todos aí. E lembre-se, para poder aprender, relembrar os outros vídeos, entre lá no canal que tem vários vídeos lá explicando sobre o CNC e as programações iniciais, ok? Muito obrigado e até mais.